Versículo 7 ao 12, começando no 7, diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? E oremos. Pai amado, abençoe a tua palavra, que nós possamos agora aprender com ela. Ajude-nos a entendermos e colocarmos em prática em nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar esta manhã e voltamos para a quarta parte do nosso estudo em 1 Coríntios 5, onde estamos tratando da questão de pureza na igreja. E esse é um tema muito importante, como temos visto nas últimas semanas. Mas eu quero trazer, antes de virmos ao texto propriamente dito, vamos olhar para 1 Timóteo 1:5, onde nós vemos aqui a importância dessa questão de pureza. 1 Timóteo 1:5 fala assim: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então aqui está falando Paulo falando para Timóteo sobre o mandamento, sobre amor, um coração puro, boa consciência e fé não fingida. Todas essas coisas estão ligadas. Esse amor que ele está mencionando aqui, o fim do mandamento é amor. Essa palavra amor é o amor ágape, é o amor de Deus, aquele amor nobre, aquele amor sublime, aquele amor que nós devemos ter em nossas vidas, o amor que vem de Deus. E esse tipo de amor só existe quando há o quê? Um coração puro. Não é que nós vemos aqui? O fim do mandamento é o amor de um coração puro. Então, se o coração não é puro, se não há pureza, o que não vai haver automaticamente? Amor. Que amor? Esse amor ágape. Se a gente olhar lá em 1 Coríntios, aliás, é o mesmo livro, mas no capítulo 13 e no começo, Paulo está falando justamente sobre o amor. Lá no final da descrição que Paulo descreve o amor, ele diz assim: o amor, e aquele amor é mesmo que esse amor, é o amor ágape, ele fala assim: o amor nunca falha. O amor nunca falha. Mas é esse tipo de amor aqui que nunca falha. É o amor que vem de coração puro. É o amor que vem onde há pureza. Onde há impureza, não tem amor ágape. Porque o amor ágape é o amor de Deus. E Deus, ele é santo, ele é puro, ele é perfeito. Então, se nós queremos emular e ter esse amor em nossas vidas, tem que haver pureza. Se a gente quer ter esse amor ágape na igreja, tem que haver pureza. Porque o mandamento do amor é de um coração puro. Aí continua. E de uma boa consciência. E a consciência, onde não há pureza, ela não é uma consciência saudável. E nós falamos sobre consciência outro dia, como a consciência, ela funciona como um termômetro entre o que a gente crê e o que a gente faz. A consciência está no meio. Uma boa consciência é uma que vai elevar e não rebaixar a nossa ação de acordo com o que a gente crê. Né? Então está tudo fechado. Um amor puro, uma boa consciência e a fé não fingida. Mais uma vez, quando a consciência está quebrada, quando a consciência não está equiparando o que a gente diz crer com o que nós de fato estamos fazendo, o que vai acontecer é hipocrisia, porque nós vamos viver uma coisa, nós vamos projetar outra. É o que isso? É uma fé fingida. É o que o ator faz. O ator, em grego, a palavra hipocrisia é hipócritos e significa, ou é a palavra para ator, um dramaturgo, alguém que faz peça de cinema, teatro, enfim, é um ator. O que o ator faz? Ele vive o papel que não é ele toma o personagem da história, do filme, da peça, do que seja, e ele vive aquele personagem, mas não é ele. Ele não é aquele personagem, ele não tem aquela vida, ele está emprestando, está projetando aquela vida que não é dele. Pois bem, uma fé não fingida é isso, é alguém que diz ser uma coisa, mas projeta outra. É alguém que mas projeta. E é tudo fechado em torno do amor e de um coração puro. Ou seja, tudo começa com o quê? Com pureza.
Então é muito importante haver pureza na igreja. Nós temos que zelar por pureza na igreja. Porque se não houver, é o amor ao cimento. É o cimento que segura o casamento, relacionamentos e também a igreja. Então, se não há esse amor de Deus na igreja, devido ao, seja lá, o fator que for, inclusive impureza, se isso é permitido se alastrar e não ser tratado, e se deixar se contaminar tudo, a igreja não vai ter amor ágape, a igreja não vai ter o cimento, a igreja vai começar a desmoronar, a igreja vai começar a funcionar todo fora de equilíbrio, fora de tempo. Por quê? Está tudo errado. Por isso que é tão importante essa questão de a gente não só ter pureza, mas também abordar a questão de pureza. Porque como nós já vimos antes, eu já falei aqui, sempre haverá um certo grau de impureza na igreja, porque haverá pessoas de vários níveis de espiritualidade. Então, o problema maior é como lidar e tratar. Não é uma questão de pegar a pessoa, suma que não presta mais. Né? Não é questão disso, também não é questão de passar a mão na cabeça e dizer, deixa para lá, besteira, continue. Os dois estão errados. Então, a Bíblia está dizendo como é que a gente deve fazer. Então, uma igreja pura não quer dizer uma igreja perfeita, como nós já vimos. E, só para a gente atualizar, nós já vimos que dentro desse tema de pureza da igreja, nós vimos que é preciso nomear, especificar o pecado, não ficar com generalidades, mas ir direto ao assunto. Precisa haver um povo disposto, ou seja, a igreja como um todo tem que estar disposto, não só o pastor ou meia dúzia de irmãos na igreja. Deve haver entristecimento pelo pecado, tanto pelo quem traz o pecado, como aqueles que têm que lidar com o pecado. Então, se tem pecado na igreja, isso deve contristar as pessoas envolvidas. Não só quem está cometendo o pecado, mas as pessoas que estão a par daquela situação. E não era o caso em Corinto. Em Corinto, Paulo falou, olha, está acontecendo essa aberração aí no meio de vocês, e vocês não estão tristes, eu não estou me ligando. Para vocês é tudo normal, como sempre. Então, isso não deve haver. Está errado. E se há isso, alguma coisa está muito errada. Nós vimos também que deve haver um vigia, um atalaia. E não quer dizer que é só o pastor também, mas todo mundo deve estar vigiando. Não é para fazer uma caça às bruxas, uma inquisição, ficar um fuçando a vida do outro, ficar um dedurando o outro. Não é isso. Mas é haver vigia, para zelar pela pureza na igreja. Porque a igreja não é nossa, a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo. Então nós temos que fazer isso. E nós vimos também que é muito importante que haja confiança em Deus. Confiança tanto naquele que traz, enforça a disciplina, quanto aquele que é tão disciplinado. Confiar em Deus, que aquilo é a vontade de Deus. Mas vamos continuar então essa manhã, e vamos lá no versículo 7, onde nós vamos ver outro critério, outro ingrediente, para que haja pureza na igreja. Versículo 7, alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o próximo ingrediente para se ter pureza na igreja é que precisa haver purificação do pecado. Precisa haver purificação do pecado. Ou a gente trata do fermento, ou toda a igreja será contaminada. E o fermento aqui é justamente a impureza. Pecados em qualquer situação que tiver. Então, veja bem, a gente tem que tratar do fermento. Agora, deixa eu dar um exemplo aqui sobre fermento. Se você está fazendo um pão, por exemplo, você pega uma massa, bota farinha, você bota água. Se você colocar fermento nessa massa, essa massa ela vai se levedar em questão de horas. Em algumas horas aquela massa ela vai inchar, ela vai crescer, aí então você coloca no forno para assar, mas vai demorar algumas horas. No entanto, se você não adicionar fermento àquela massa, o interessante é que aquela mesma massa ela vai crescer, ela vai fermentar, com uma diferença, ela vai demorar muito mais tempo. Talvez 2 dias, para fazer o que com o fermento acontece em algumas horas. Aí você pergunta, então é melhor o fermento que é mais rápido? Não, na realidade o pão que é feito sem fermento é muito mais adequado para consumo humano, mas não é isso que eu quero trazer com essa ilustração. A ilustração que eu quero trazer é o seguinte, como é que aquele massa que não foi adicionado fermento, não foi acrescentado fermento, como é que ela levedou do mesmo jeito? Porque as bactérias que estão no ar, as bactérias que estão na farinha, as bactérias que se encontram na água e no ambiente, essas bactérias elas vão fermentar. Para quem não sabe, fermento nada mais é do que bactéria. Então, quando você tem uma quantidade maior de bactéria, de fermento, porque você acrescentou, então a levedura, o crescer, o inchar, vai acontecer muito mais rápido. É a mesma coisa na igreja.
Se a gente permitir o fermento na massa, então aquele fermento vai levedar toda a massa. E a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E vai acontecer de forma rápida, assim como a massa do pão. Você mistura a massa de pão com fermento, em questão de horas, ele cresce. Agora, na igreja, onde o fermento não é acrescentado, onde o fermento é tratado, onde há purificação, diz aqui, alimpai-vos, pois, o fermento velho. Então, quando a gente tira esse fermento, se limpar dele, é se livrar dele. Quando a gente tira esse fermento, não quer dizer que não haverá fermento na igreja. Não quer dizer que a igreja agora, pronto, a igreja agora está 100% pura, ninguém vai... Não é isso. Quer dizer simplesmente que a coisa vai ser mais lenta. O fermento, ele vai levedar a massa, mas vai ser muito mais lento e mais fácil, portanto, de lidar, controlar, observar e tratar do problema. Quando você não trata, a coisa vai funcionar de um jeito, em um ritmo, em uma velocidade, que quando você der conta, o estrago já está feito. A bagunça já está armada. A confusão vai estar complicada e o dano vai ser maior. Então a gente tem que tratar, mais uma vez, tratar do fermento. Aqui fala, alimpai-vos, pois, do fermento velho. Né? Que está falando justamente sobre essa questão. E o interessante é que ele menciona aqui a Páscoa, né? Porque Cristo, nossa Páscoa. Aí ele menciona mais adiante, também sobre pão ázimos. Por que essa referência? É justamente a referência à Páscoa, onde era comido o cordeiro, e o cordeiro ali representava Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também o cordeiro era para ser comido com pão, mas não pão com fermento, era pão sem fermento, era pão ázimo, era mais um tipo de uma bolacha, porque não tinha fermento, não ficava aquela massa fofa, ficava aquela massa dura, onde não usava o fermento. Esse fermento velho aqui é o seguinte, eles guardavam um pouquinho da massa crua do pão do dia anterior para fazer o pão do dia seguinte. Então eles usavam aquele pouquinho de massa para levedar do dia seguinte. Mas na Páscoa eles não usavam isso, na Páscoa não colocavam nada. Saía um pão meio que duro, quase como se fosse uma bolacha, um biscoito, digamos assim. Ele não era fofo, né? Era pão, porque tecnicamente era chamado de pão, mas não era pão no sentido normal. Agora, por que isso? Porque assim como o corpo de Cristo não tem pecado, e na ceia nós celebramos com o suco do vinho integral, sem ser fermento, porque o fermento representa pecado, o pão ázimo aqui representa o quê? Também que o corpo de Cristo, representado no pão, não tem pecado. Então, é justamente essa questão de pureza e pecado que tem que ser abordado na igreja. Abordado como, pastor? Bom, tem que ser pregado. Então, a cada mensagem que o pastor prega, ou que é pregado, tem que se abordar pecado, algum pecado, de alguma forma. Tem muita igreja que não prega contra o pecado. Por quê? Porque vai chatear as pessoas, porque as pessoas vão sair e vão para uma igreja que não prega contra o pecado, e está sim igreja que não prega contra o pecado. Então, com medo de perder pessoas, então tem muita igreja, muito pastor que não prega. Fala que Deus é lindo, que você é lindo, que eu sou lindo, todo mundo é lindo, e Deus é maravilhoso, e Deus é amor. E vamos cantar uma música aí e passar a sacolinha. Pronto, tem que acabar isso. Ninguém fala para não ofender ninguém, para todo mundo ficar confortável no pecado. O resultado é o quê? É um monte de fermento na massa. E quando você começa a analisar o que está acontecendo... Gente, ó, eu já vi cada história acontecendo em igrejas. E eu posso contar cada história que aconteceu nessa igreja. Mas tem cada história que aconteceu em igrejas por aí. Mas sabe o que é isso? É quando o pecado não é tratado. Agora veja bem. Mas pastor, você falou que aconteceu aqui. Pois é, aqui onde o pecado é tratado, é pregado, é avisado, é abordado, acontece. Aí você imagina onde o pecado não é pregado contra, ou não com tanto afinco como deveria, e quando o pecado não é tratado, é abordado, quando é deixado correr solto. Aí você imagina o balaio de gato, o sepulcro caiado que são essas igrejas. Tá? Não vou ser específicos, porque não é da minha conta. Tá? Eu não estou falando sobre uma denominação especificamente, eu falo igrejas em geral, onde isso não é feito de acordo com a palavra de Deus. Tá? Então, temos que ter muito cuidado. Então, o pastor ele pode mostrar, ele pode ensinar, pode dar nome aos bois, mas quem vai purificar a igreja não é só o pastor, não. É todo mundo. A começar por cada um de nós e também estendendo mais amplamente. Se for só o pastor cumprindo esse mandamento aqui, se for só eu aqui pregando, berrando contra, e só eu e todo mundo está passando a mão na cabeça do pecado, e não, pastor, mas é normal, deixa isso para lá. Não tem futuro. Não tem futuro.
não vai haver preso na igreja, e, consequentemente, a igreja vai deixar de ser uma igreja de Jesus Cristo e vai ser uma igreja, como Jesus, como a Bíblia refere várias vezes sobre sinagogas. Na Bíblia fala sinagogas de Satanás. Fala vossas sinagogas. Por quê? Porque o judeu estava tão distante daquilo que Deus tinha em mente, que Deus falou, essa sinagoga aí, então não vem comigo não. A sinagoga de Satanás. Não tem nada a ver comigo não. Então, muitas vezes, a igreja ela perde a posição de igreja, ela perde a franquia, digamos assim, de igreja, justamente por esta causa. Então, não pode haver simpatização com um coitadinho que está sendo disciplinado, como foi o caso aqui, nós já vimos isso. Né? Nós vimos semana passada, que Paulo escreve em 2 Coríntios, que muitos enforçaram a determinação, mas não foi todos. Foi muitos, mas não foi todos. Teve gente que não aderiu à repreensão. Teve gente que ficou, bichinho, só porque você... Não tem essa de ficar de fora, não. Então, temos que ter muito cuidado com essa questão. Então, agora vem a pergunta. Tudo bem, precisa haver purificação, pastor, mas como? Como é que se cumpre essa purificação? Ok? Alguém que está dando mau testemunho, como nós lemos aqui, ele não pode, por exemplo, exercer uma função na igreja, não pode ser parte da liderança, ele não pode ter um cargo em que ele ensina, ou seja, não pode participar do corpo docente, não pode participar de atividades do culto, não pode participar nos grupos de louvor, enfim, ele não pode ter participação ou posição do culto, uma reunião que tenha, ele não pode ter a palavra, ele pode participar, sentar, estar lá, mas ele não pode ter a palavra. Então ele não pode perguntar nada, não pode levantar uma questão. Por quê? Só está sob disciplina. Não quer dizer ser excluído do culto. Por quê? Porque justamente a pregação, que Paulo menciona isso, é a loucura da pregação que vai salvar os que creem, vai salvar o crente. Então, e veja bem, hoje, no contexto de hoje, você pode argumentar que tem internet, tem rádio, você pode ouvir no YouTube, você pode baixar a mensagem que é gravada, divulgada em áudio, em vídeo. Mas pense, no contexto aqui da Bíblia, ou você ouvir a mensagem lá, ao vivo, na hora, ou você não ouvir. Então, se você vai privar a pessoa de estar presente, mesmo que de modo limitado, mas presente entre o corpo de Cristo, está ouvindo a pregação, as chances dele se recuperar são bem menores. Então não é para excluir a pessoa da igreja, proibir a presença na igreja nos cultos, não. Agora, deve haver uma retirada de comunhão. Deve haver um corte de comunhão que vai desde, como Paulo fala aqui, o 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis. Pronto, a gente não deve ter associação. Essa palavra associação, ela quer dizer comunhão. Ela quer dizer justamente ter essa comunhão. Então nós devemos o quê? Não ter comunhão com a pessoa. E é interessante que ele fala o seguinte, ele fala assim, lá no 9 ele fala, eu tenho escrito que você não... No 9 também fala a mesma coisa. Já vos tenho escrito, aí a gente vê que houve uma carta antes de 1 Coríntios, né? Porque aqui em 1 Coríntios ele fala, eu já escrevi para você. Então houve uma carta anterior a essa, como nós já sabemos, mas é outra evidência disso. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Agora o versículo 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Então veja bem, a coisa é tão séria que é o seguinte, Paulo fala assim, olha, você pode até se associar e ter comunhão com os devassos do mundo. Ele fala aqui, eu não estou dizendo que você não tem associação com os devassos. Ele fala, que devassos? Os avarentos, roubados. Essa palavra devassos é interessante, ele está falando sobre pessoas com prostituição, fornicação, adultério, esse tipo de coisa. É de natureza sexual, essa palavra devassos aqui, a raiz dela, tá? Mas aí fala, ou com avarentos, roubadores, idólatras. Ou seja, com essas pessoas no mundo você pode até se associar. Claro, você não vai ser melhores amigos, mas você pode até se associar com eles. E ele explica por quê. Porque então, no 10, né? Porque então, final do versículo 10, porque então vos seria necessário sair do mundo. Olha, se você for deixar de falar com todo mundo, que é devasso, roubador, avarento, você sai do mundo. Você não falar com mais ninguém. Então ele fala, com as pessoas do mundo você pode se associar. Obviamente, dentro do contexto em que você não vai ser o melhor amigo, você, por exemplo, você não deve casar com uma pessoa assim, você não deve ter sociedade
comercial com a pessoa assim, né? Ser sócio. Ou seja, essas coisas todas ainda valem, claro. Mas aqui está dizendo para você se associar, para não ter comunhão com as pessoas que se dizem crente e são assim. É o que fala aqui, voltando lá no 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Então ele fala, então esse corte de comunhão é para ser feito com quem se passa, se diz, fala que é irmão, mas vive igual ao mundo. Agora, quem vive igual ao mundo e é do mundo, vocês podem até ter uma certa associação com eles. Senão vocês vão ter que sair do mundo. Senão, como é que nós vamos levar alguém a Cristo? Eu não posso falar de Jesus para você porque você é avarento, você é... Então, como Paulo falou, você tem que sair do mundo. Agora, quando alguém que se diz crente, se identifica como crente, que fala que é crente, mas vive igual ao mundo, a esses Paulo fala, não comais, não vos associeis. E aqui no contexto comais, é justamente naquela época, comer, e também hoje, tinha muito a ver com comunhão. Naquela época, você fechava um contrato, um acordo com alguém, em vez de assinar um papel para o cartório registrar, sabe o que você fazia? Você fazia uma refeição com eles. Pode ver na Bíblia, várias vezes, quando era feito um acordo, era feito o quê? Era celebrado, digamos assim, ou confirmado com uma refeição. Então, é assim que se faz a purificação. Você não tem associação, você corta a comunhão, você retira a comunhão. Para quê? Para exercer isso daqui. Né? E o povo do mundo? Não, Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que o povo do mundo você pode ter uma certa comunhão, porque eles são do mundo. Porque eles são do mundo, então. O problema é quando alguém se identifica como crente. Aí que está o problema. O problema é que as pessoas de dentro da igreja e de fora da igreja olham e dizem, repara aí, olha que coisa linda. Se diz crente, eu não quero nada a ver com esse Deus. Hipócrita, falso. Esse que é o problema. Então, nós temos que seguir aqui a receita. Então, todos devem e podem participar desse repreensão, como a Bíblia chama. Agora, se alguém age contrário à doutrina da Bíblia, seja lá no que for, então ele não pode ter, obviamente, posição de liderança. Porque se alguém age contrário à doutrina da Bíblia, então tem uma coisa errada com a fé, com a consciência. Porque você fala que é uma coisa e faz outra, a consciência ela não tá nivelada, ela está com problema. E não pode haver dois pesos, duas medidas, não pode haver mau exemplo, não pode haver hipocrisia. Porque senão o que acontece na igreja é, se ele pode, eu também posso. Se ela pode, eu também posso. Se eles fizeram, eu também vou fazer. Aí você fala, não, mas você não pode. Por que isso? Aí é fazer acepção de pessoas. Tá? Então, é necessário que haja um certo critério e, claro, motivo para tudo. Então, purificação na igreja se alcança através, primeiramente, da purificação individual. Não adianta o pastor e cada um de nós querer uma igreja purificada se nós não estamos dispostos a nós mesmos buscar purificação. É dizer assim, não, vão vocês se purificar que eu vou ficar aqui na minha lama. Porque se todo mundo falar isso, fica todo mundo na lama, gente. Então, 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então veja aqui como a ordem é para que nos purifiquemos. Paulo se inclui, nós, todos, a igreja, como um todo. Tá? E a igreja é feita de pessoas e, portanto, a igreja feita de pessoas precisa estar enforçando isso. Vamos voltar para 1 Coríntios 5 e vamos ver aqui o versículo 11. Vamos ver mais uma coisa que é preciso, mais uma coisa que é necessária. Nós vimos hoje que é necessário haver purificação do pecado, e como a gente faz isso a nível de igreja, a nível pessoal. E o versículo 11 nós vamos ver a necessidade de haver essa separação de crentes carnais. No versículo 11, agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Então, pessoas assim não devem ter encontros sociais, não devem estar fazendo refeição junto, comungando.
né? Passando tempo com outros, sonhos parciais, esse tipo de coisa. Não pode haver testemunho também de Cristo em mente. Porque se isso não for feito, o que vai acontecer é que nunca haverá arrependimento, nunca a pessoa envolvida vai deixar. A pessoa que está envolvida com pecados, seja ele o que for, ele se envolveu com pecado porque está fraco espiritualmente. E a carne está forte. Se não for feito o tratamento do pecado, então aquela pessoa que já está fraca e ainda tem a comunhão plena, todo mundo postando a mão na cabeça, todo mundo acobertando, acoitando, apoiando, defendendo, sabe quando aquela pessoa vai cair na real? Nunca. Você está empoderando, habilitando, você está simplesmente permitindo, possibilitando que a pessoa se afunde mais ainda na lama. Ou seja, você não faz, eu não faço favor a ninguém. Não estamos ajudando a ninguém, pelo contrário, estamos prejudicando. Estamos complicando a vida daquela pessoa. Então você veja, como nós vimos semana passada, que o ato de disciplina, o ato de buscar preso na igreja é, acima de tudo, um ato feito em amor. Semana passada nós vimos isso. Paulo falou, é com muita tristeza e lágrimas que eu faço isso. Mas eu faço o que é amor, para que vocês saibam o quanto o amor, é o amor que eu tenho por vocês. O quanto eu amo vocês. Tá? Então, tem que ser feito para ajudar a pessoa que está envolvida. Senão o que acontece é algo chamado impunidade. E nós todos sabemos o que acontece quando existe impunidade. Você pode observar os lares. Eu estou falando sobre o Brasil, mas não é exclusivo o Brasil. Você pode observar a situação política no Brasil. Sabe o que é isso? É impunidade. Total impunidade. A pessoa rouba descaradamente, não acontece nada. E quando acontece, quando o cara tem lá os seus roubou a vida inteira, com 80 anos prende o cara, prisão domiciliar, vai para uma mansão lá, com um monte de mordomo, empregado, piscina. Isso é prisão? Ah, então me prendam, por favor. E sabe o que é isso? É impunidade. Isso quando são, entre aspas, julgados e condenados. E a maioria nem chega a isso. O resultado está aí. Pois é a mesma coisa na igreja, gente. Mesma coisa na igreja. Se existe impunidade, a coisa vai para o brejo e vai rápido e vai fundo e não recupera. Complica muito. Então, aqui a Bíblia está ensinando, né? Isso aqui não vale apenas para a igreja, vale para lares também, para a sociedade, não deve haver impunidade. Né? Mas Deus dá aqui o receito. Né? Agora entenda, pode haver impunidade no nosso nível, mas a nível de Deus não existe impunidade. Deus não deixa. A Bíblia fala que Deus não tem o culpado para o inocente, nem inocente para o culpado. Então, com Deus não tem justiça, não tem impunidade. Né? Vai vir a justiça divina. E mais cedo ou mais tarde vem. E na minha experiência, com o meu lidar, não pessoalmente comigo, mas quanto mais tempo demora a vir a justiça, maior é a lapada. Entendeu? Se passa aí 10 anos, oba não. Daqui a 10 anos, quando vier, é visto na Bíblia também, a mesma coisa. Mas não vamos sair do assunto. O versículo 11, ele traz uma lista, não é uma lista exaustiva, não é uma lista completa e exclusiva de todas as coisas pela qual nós podemos enquadrar alguém dentro da questão de disciplina. Mas vamos ver aqui rapidamente, só para elucidá-las. Devasso. Essa palavra devasso, como eu falei, ela fala sobre prostituição, adultério, fornicação, esse tipo de coisa. É uma palavra que está ligada com esse tipo de pecado e transgressão. Agora entra aquela pessoa que é extremamente materialístico, exibicionista, aquela pessoa que quer e quer aparecer, e o importante é coisas e ter, e vive e busca por aquilo. Nossa, pastor, até isso, se for num nível extremo, sim. Porque isso vai refletir. Tá? Mais uma vez, não há nada de errado em você ter dinheiro ou ter coisas, o erro não é esse, o problema está aqui, ó. É quando você coloca aquilo acima de tudo. É uma espécie de idolatria. Né? Você vai deixar Deus de lado, a verdade de lado, o irmão de lado, as pessoas de lado. E a importância é o materialista, o que é material. Né? Idólatra. Bom, idólatra é aquela pessoa que é mundano, aquela pessoa que não coloca Deus acima e à frente das coisas. Maldizente. Isso que é fácil, né? Maldizente é que fala mal. Mas isso incluiria fofoca. Isso incluiria criticismo, a pessoa sempre criticando um irmão, um pastor.
Tu viu o Zidane, tu viu a irmã Manuel, tu viu o pastor, tu viu o fulano, você vê o Júnior. O Júnior tá aquela tendo love aqui, entendeu? Pronto. Aí aquela pessoa está sempre criticando os outros, falando mal dos outros. Né? Aqueles que estão sempre armando confusão na igreja, com suas palavras, falando coisas fora de hora, sem querer, querendo. Enfim, isso tudo aqui é maldizente. Aquela pessoa que causa dano porque não está falando mal. Note, qual é o oposto do bem-dizente? Do maldizente é o bem-dizente. Ou seja, a pessoa pode usar as palavras e a boca para ser uma bênção ou não. Né? Isso aqui é a questão do não. Beberrão. Beberrão é beberrão, certo? Vou explicar. Roubador é o que rouba, é o que enrola. Júnior, foi o seguinte, vamos trocar o seguinte, vamos trocar essa sua Bíblia por esse papel aqui, ó. Porque esse papel aqui, João Batista olhou para ele. Vamos tocar com Deus. Ele está enrolar, enganar, se aproveitar das pessoas. Entendeu? Sempre sai na vantagem, deixar os outros na desvantagem. Então, e mais uma vez, isso é só um exemplo. Paulo não quer dizer que se não tiver aqui, não vale. Não, isso aqui são só exemplos. E para terminar hoje, vamos dar uma olhada no versículo 12, onde fala sobre a necessidade de, além de haver uma separação de crentes carnais, além da necessidade de haver purificação na igreja, há uma necessidade de proteger o testemunho da igreja. Lembrando que a igreja é de Jesus Cristo. E o testemunho dela, como ela é projetada. Eu e você, quando andamos lá fora, nós estamos representando a igreja. E a igreja está representando o Cristo. Agora, eu entendo, se alguém vê você pela primeira vez, nunca te viu antes, eu não vou fazer a mínima ideia se você é dessa ou daquela igreja, eu entendo. Agora, seus familiares sabem, seus vizinhos sabem, seus colegas do trabalho na escola sabem, eu espero que saibam. Não é? Ou aquele tipo de crente que um dia, você é crente? Eu não acredito. Tem também o crente Raimundo, né, que é o crente ninja, que ninguém sabe o que é crente. Que vive igual ao mundo e ninguém nem percebe. Mas, então, nem todo mundo sabe, mas tem muita gente que sabe. Né? Ou deveria saber na sua vida. Vizinhos, familiares, amigos, colegas, tá? Clientes, funcionários. Tá? Mas se você é funcionário e você rouba a comissão dos seus... Você tem uma loja, por exemplo, e você é conhecido por ser crente e por enrolar na comissão. Rapaz, eu vendi tanto aqui, só recebi metade da minha comissão. Todo mês é isso. Isso é crente. Então sempre tem um testemunho a ser dado. Então nós temos que proteger. Versículo 12. Porque que tem o erro em julgar também as questões de fora? Não julgais vós os que estão dentro. Então veja bem, nós temos que julgar os que estão dentro, por quê? Por uma questão dos de fora que estão vendo. Então não é para a gente julgar. E muita igreja faz isso, né? Julga os de fora. Ei, você, seu alcoólatra, e você, sua prostituta, e você. O povo está dentro da igreja julgando os de fora. E dentro da igreja está uma nojeira e todo mundo... Sabe o que é isso? É erro, gente. A Bíblia diz, o que nós temos de julgar o mundo? O mundo já está julgado. Deus vai julgar o mundo. Nós temos que julgar as pessoas da igreja. Agora, o que é interessante, porque muita gente fala, ninguém pode me julgar. Aqui está dizendo, não julgueis vós os que estão dentro. E é uma pergunta retórica. Uma pergunta que quer dizer, é para vocês estar julgando os de dentro. Tá? Muita gente fala, só Deus pode me julgar. Pois é, ele está me julgando e está mandando a gente julgar de acordo com o julgamento dele. Então essa história de ninguém pode me julgar é a conversa de pecador que quer pecar e não deixa em paz. Tá? Mas é para julgar, sim. Tá? É para julgar. Então, julgais vós. Devemos julgar. Agora, julgar vós quer dizer nós julgar nós mesmos. Não é para nós julgarmos de fora, é para nós julgarmos nós. E Deus coloca, então, como nós já vimos, todo mundo como vigia, como atalaia. E o procedimento, mais uma vez repetindo, é qual? Se você sabe, se eu sei alguma coisa do Júnior, então eu vou para o Júnior. Se não resolve, então eu levo 2 ou 3 testemunhas. Se não resolve, vai para a igreja. Mas é para todo mundo, não é só para o pastor fazer isso. Tá? Se você sabe, se Deus mostrou para você, se Deus revelou para você alguma coisa que o Júnior fez, está fazendo, então Deus escolheu você para dar início àquele procedimento. O que não é para você fazer é sair falando para todo mundo, menos o Júnior. Tu soube o que o Júnior fez, tu viu o que o Júnior fez, o Júnior. Só não falar com o Júnior, está errado. Não, você tem que ir para o Júnior e falar, rapaz, olha, foi assim, isso está errado. Tá certo? Tá certo. Resolver, pronto. Morreu o assunto, não precisa fazer mais nada, você ganhou o irmão. Agora, se isso não resolve, então você tem que chamar, talvez, a tropa de choque.
envolver o pastor, talvez o líder, ou se você não se... Os pais, no caso do Júnior, né? Talvez envolver os pais do Júnior. Tá? E se isso não funciona, aí você leva para a igreja. Mas o que eu quero dizer com isso é que todo mundo participa. Não é para ter um comitê de inquisição na igreja, para ficar fuçando na vida de todo mundo, para ficar vídeo. Não, na hora certa Deus mostra. De um jeito que Deus mostra. Não tem que ter comitê de inspeção, não tem que ter comitê das irmãs que vão ficar... Tem igreja que não tem, talvez assim como eu estou dizendo, mas na prática tem algo parecido, né? Tem um batalhão de choque e inspeção que fica só de olho, só de butuca para ver se podem relatar alguém. Não, é para cada um fazer. E quando alguma coisa vem, é um a um. O primeiro passo é um a um. Se resolver, ótimo, beleza, louvado seja Deus. Senão a gente escala a coisa. Mas tudo isso para quê? Para proteger o testemunho da igreja. E quando nós não fazemos isso, então nós estamos jogando o nome de Deus na lama, o nome de Deus está sendo triturado, e quem vai prestar conta somos nós. Sou eu que sou responsável. Sou eu que Deus mostrou e eu não fiz nada. Não fui para o irmão, não chamei os pais ou o pastor ou um outro irmão. Eu não fiz nada. Eu simplesmente sentei naquilo e, em efeito, eu acoitei, eu acobertei, eu encobri e eu sou, portanto, culpado como cúmplice. Como cúmplice. Sabe, se você sabe de um crime que vai ser executado, você sabe os detalhes e você não informa a polícia, isso é um crime. Eu fiquei sabendo que o Júnior não, que já está muito trancado, o Zidane. Eu soube que o Zidane está planejando com o Mikael para roubar um banco. Eu estou sabendo tudo. O dia, a hora, como vai ser, não sei o que mais. Eu sei de tudo, eu não falo nada. Eles vão lá, roubam tal coisa. Se a justiça descobre que eu sei, eu sou cúmplice. Com Deus é a mesma coisa. Se você sabe, por isso que eu falo. Você tem alguma coisa contra o seu irmão? Vá para ele. Você e ele, vai para ele. Ah, pastor, mas se eu for falar isso para um de bandido, eles vão me matar. Bom, hoje em dia tem telefone anônimo, né? Se for um caso de crime, eu sugiro você não ir contar. Vocês dois aí, beleza, deixa eu ouvir dizer que vocês vão roubar o banco. E se vocês não pararem, eu vou para autoridades. Não faça isso. Não faça isso, tá? Ele diz que o 0800 lá e faça uma denúncia anônima, tá? Mas, e outra coisa, aqui que você está andando tão perto de bandido para estar sabendo das tramas dele? Hein, Zidane? Me explique. Estou brincando, é claro. João 3,18 fala assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, as pessoas lá fora já estão condenadas. Nós escrevemos aqui, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Note que a condenação vem depois do julgamento. A condenação é a última etapa do julgamento. Então o mundo já está condenado. Por quê? Porque não crê em Deus, não crê em Cristo. Então já está condenado. Então esse julgar não é para a gente julgar as pessoas do mundo, as pessoas perdidas. É para a gente julgar nós mesmos. É para eu me julgar e nós nos julgarmos individualmente e como igreja. Né? Agora veja, os perdidos vivem vendo crentes dando mau testemunho. Isso não agrada a Deus. Isso é perigoso para quem vê. Eu imagino quantas pessoas não querem nada a ver com Deus, com salvação, com a Bíblia, como igreja de verdade, não igreja, pseudo-igreja, mas por um simples motivo, mau testemunho. Não, porque eu tenho, muitas vezes é o próprio pai, a mãe que dá mau testemunho para o filho, às vezes é um tio que dá mau testemunho para o sobrinho, às vezes é o vizinho, colega no trabalho. Enfim, mas a pessoa não quer nada a ver com Deus porque fala, eu conheço o crente. Pior do que eu. Eu não sou crente, não creio em Deus, eu vivo uma vida melhor, uma vida mais justa, mais correta, mais íntegra do que ele, que se diz crente. E pode ser que ele seja crente ou não sei, mas ele se diz ser crente. Ele vive bem pior do que eu vivo. Sabe uma coisa? Deixa eu ficar com a minha religião, deixa eu ficar com a minha ideia, e você fica aí com a sua e pronto. Essa pessoa, quando morrer, vai para o inferno. Porque não creu. E a pessoa que foi um empecilho vai prestar contas para Deus. Vai prestar contas para Deus. Eu não gostaria de estar no sapato, no lugar de alguém. Então, nós não devemos julgar os outros, porém devemos sim julgar a nós mesmos. Amém?